Vindo em espírito de adoração, amém? Oh Deus. Se você conhece, declare. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado amanhecer. Oh Deus, prepara o nosso coração, Pai, para que o Senhor tenha a fazer aqui hoje conosco, Pai. Adora o Senhor nesse momento, peça a Ele para tirar toda dúvida, toda distração, e que nosso coração esteja preparado para o que Deus quer falar conosco, para o que Deus quer plantar em nosso coração. Ô Senhor Deus, prepara, Deus, nosso coração para receber a Sua palavra, Deus, o que o Senhor tem para nós aqui hoje, Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Bom dia, gente, a paz. Eu queria ler com vocês lá em Ezequiel 37, a partir do versículo 11. Ezequiel 37, 11. E aí, nesses dias, quem está despertado aí? Amém? Quem já despertou do sono já? Se você está aqui hoje, eu acho que já é um bom sinal, né? De manhã, último dia, muita gente desanima, mas se você acordou, veio aqui, eu creio que Deus já está despertando cada um de nós, cada um também que não pôde vir, que está aí conectado com a gente. E que Deus continue falando conosco, amém? Vamos ler lá, Ezequiel 37, a partir do versículo 11. Não sei se vai ter na tela aí. Aí, Ezequiel 37, 11. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó povo, vou abrir seus túmulos, fazê-los sair, trarei vocês de volta a Israel. E quando eu abrir seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. E só mais um versículo, Efésios 5, versículo 14. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Amém? Você pode sentar. A gente tem falado sobre esse texto, né, de Ezequiel, do Vale de Ossos Secos, sobre despertamento. A gente já ouviu falar aqui que a gente precisa ser inconformado com esse mundo, que a gente precisa chorar, orar e também profetizar sobre esse mundo, vida, né? Nós somos uma geração viva, né? E a gente precisa profetizar também. A gente tem ouvido muitas palavras e eu creio que Deus ainda tem muito mais a falar conosco, não só agora de manhã, de noite também. Então, encha o coração de expectativa. Quanto mais a gente tem sede, fome, mais Deus dá pra gente. Se a gente se contentar com o que a gente já recebeu até aqui, talvez você não vai chegar onde Deus quer que você chegue.
Esses versículos que a gente leu, ele me chamou muita atenção porque fala que os ossos secos são a casa de Israel. Então, a gente vê que aquilo, na verdade, a gente pode trazer para nós, que às vezes nós estamos secos, nós, igreja do Senhor, a casa de Israel, estamos secos, estamos sem vida, estamos desanimados, e essa palavra, ela diz que Deus vai abrir os sepulcros, que Deus vai levantar, que Deus vai trazer o Espírito sobre cada um desses ossos, e eu creio que Deus já está fazendo isso, trazendo o Espírito Santo dele para nos despertar do sono, para nos despertar da morte. E o texto de Efésios, vou começar lendo do 11, Efésios 5:11. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso, mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Então, esse texto, desperta, tu que dormes, tem um contexto muito interessante, que as obras do mundo estão aí. São obras que não é bom nem falar, de tão nojentas que é para Deus. Mas o que nós temos que fazer? Despertar do nosso sono, porque é nós que somos a resposta para esse mundo mal, para esse mundo caído. E a gente precisa não só despertar, mas inconformar mesmo com o que a gente está vendo. Às vezes a gente está tão acostumado a ouvir sobre certos pecados, sobre certas coisas ruins que acontecem no mundo, sobre certas atitudes que a gente vê as pessoas tendo à nossa volta. A gente vai conformando com aquilo, e a Bíblia diz para a gente não se conformar. Estar despertado, estar acordado, é não se conformar vendo o que o mundo tem feito, é não se conformar vendo aonde o mundo tem entrado. Como aquele texto de Mateus 24:37, e como nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, se davam sem casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Assim como gente desapercebido, gente dormindo, gente distraído, enquanto os sinais estão aí, a gente vê que Jesus está perto de voltar, a gente vê o mundo cada dia mais se definhando, e que a gente não seja como na geração de Noé, pessoas distraídas, pessoas preocupadas com a própria vida. E às vezes a gente está nisso, às vezes a gente está buscando, a Juliana ontem falou, buscando as coroas que Jesus rejeitou. Isso me tocou demais. Aquilo que Jesus falou: não busque as coisas desse mundo, busca primeiro o reino de Deus. Jesus não veio para ser rei, as pessoas queriam colocar ele no trono, achavam que ele ia dominar tudo, ia tirar eles da escravidão dos romanos. E Jesus não, Jesus veio sendo manso, humilde de coração, buscando em primeiro lugar o reino de Deus. E é assim que a gente tem que ser nesse mundo, e não distraídos, preocupados com a nossa própria vida. Também na parábola das 10 virgens, a gente vê a igreja dormindo. Todas as 10 virgens estavam dormindo quando o noivo chegou. 5 estavam com óleo de reserva, mas 5 não. Mas todas estavam dormindo. E nesse tempo é muito fácil a gente dormir. A gente ouviu vários desses versículos e vão sendo repetidos para ele entrar em nosso coração. Mas a gente precisa realmente entender isso, que nós podemos estar dormindo, nós podemos estar distraídos com coisas que Deus não pediu para a gente fazer, nós podemos estar aleatórios ao que o mundo está vivendo. Às vezes a gente lê uma notícia só como se fosse uma notícia. Olha, uma notícia: o aborto foi liberado na Colômbia. Que coisa. E a gente não se conforma, a gente não se entristece, a gente não chora, a gente não ora. Então eu pergunto: a gente está dormindo nesse tempo mal, ou a gente está acordado, a gente está atento? E eu queria trazer para nós 5 sinais do dia do fim, e 5 sinais do livro de Joel, que é um livro que traz muito assim dos dias anteriores à vinda de Jesus, né? Então vou começar. O primeiro sinal está lá em Joel 1:4. Se vocês quiserem deixar a Bíblia aberta em Joel, a gente vai ler bastante.
Joel 1,4 fala de como o mundo está destruído. O que deixou o gafanhoto cortador comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador comeu o gafanhoto destruidor. E a gente vê o mundo destruído como guerras, rumores de guerras. Tanta coisa acontecendo, não é só essa da Ucrânia com a Rússia que está bem recente, mas Israel com os vizinhos deles todos ali, sempre em guerra. Há pouco tempo atrás estava rumor de guerra da Coreia do Norte. Será que eles vão jogar bomba? Será que eles vão fazer? Então o mundo está assim. Será que vai ter guerra? A gente entra no YouTube e só tem coisa de guerra. Será a terceira guerra mundial? Será que agora é o fim? Chegamos ao fim? Até o mundo está apercebido com isso. Tem alguma coisa esquisita. O mundo está estranho. Parece que será que estamos chegando perto do fim do mundo? Cada vez mais pessoas se interessam por esse assunto. Será que a gente está perto do fim do mundo? Que a gente não esteja dormindo desapercebido com esse sinal tão claro diante de nós. Mas não é só destruição assim, de bomba e tal. A gente vê os valores sendo destruídos dia após dia. Parece que hoje o legal é o contrário à palavra de Deus. Quanto mais contrário à palavra, mais legal. E tanto que eu começo a ver já no Brasil, já começo a ver pessoas falando: a Bíblia tem que rever isso. Uma coisa aí antiga que fala para matar homossexuais, não sei o que. A pessoa tira do contexto tudo e quer botar até a palavra de Deus como algo ruim. Cada vez mais os valores de Cristo vão sendo destruídos e a gente vê pessoas preocupadas só com a própria vida. Cada vez mais os coaches crescendo, cada vez mais interesse no próprio crescimento e cada vez mais distanciamento de Deus, cada vez mais pessoas que não querem nem saber de Deus, crescimento, número de ateus, pessoas que se dizem cristãs, mas nem pisa na igreja, não faz nada. Então, o mundo está assim, cada dia mais indo para o buraco, sendo destruído. Hoje, outro sinal, Joel 1,12. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram e já não há alegria entre os filhos dos homens. Então, a gente vê esse sinal bem claro nos dias de hoje. Pessoas sem esperança, sem alegria. Cada vez mais pessoas deprimidas, depressão tomando conta de gente famosa, gente rica, gente pobre, todo tipo de pessoa. É o mal do século, né? Pessoas com medo de morrer. Essa Covid trouxe muito isso, né? Gente, até hoje tem muita gente ainda com medo de morrer, não sai de casa, não sei o quê. Pessoas também começam a ouvir falar de guerra. Nossa, será que eu vou morrer? Enfim, pessoas sem esperança, cheias de pânico no coração, cheias de medo. E a gente ouve muito hoje em dia também pessoas que não querem ter mais filho. Eu que não vou pôr filho no mundo, esse mundo destruído aí, você tá doido? Então a gente vê pessoas sem esperança. Para que eu vou ter um filho nesse mundo sem esperança nenhuma? É o que a gente mais vê, pessoas sem esperança, sem alegria. Outro sinal, Joel 1,16. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? Não é só o mundo que está carecendo de alegria, de esperança. A igreja também. Muitas pessoas dentro da igreja que não tem mais esperança, não tem mais alegria da salvação. Às vezes a pessoa não entende mais que a gente é um pecador que merecia morrer, mas Jesus morreu na cruz por nós, no nosso lugar. Olha que alegria, que graça. A gente não merecia nada, Ele amou a gente antes da gente merecer, quando a gente era inimigo de Deus. Você ainda tem essa alegria, a alegria da salvação, a alegria de saber que se eu morrer, eu vou para a glória. Eu tenho essa esperança, a gente não pode perder isso. Às vezes a igreja vê esse monte de coisa ruim, vê um mundo caído e tal, e a gente começa a ouvir na igreja pessoas falando: eu que não vou ter filho nesse mundo, você tá doido? Às vezes a gente começa a ouvir na igreja pessoas sem esperança nenhuma. Eu acho que esse mundo vai de mal a pior mesmo, tá na Bíblia, né? Apocalipse, é isso aí mesmo. E vai conformando, vai aceitando, perdendo a esperança. E isso a gente enxerga, né, nos nossos dias. 1 Coríntios 15:19 fala: se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Nós somos os mais infelizes dentre todos os homens, se a nossa esperança se resume nessa terra. Então, a gente não pode estar guiado pelo que está acontecendo no mundo, à nossa volta.
Nossa esperança não está nessa terra, nossa esperança está na agora, está no céu, está no que Deus tem reservado para nós. Mas às vezes a própria igreja está distraída, está desapercebida, buscando ter na terra reconhecimento, glórias, honrarias, fama, sucesso, dinheiro. E se a sua esperança, se a minha esperança se resume a isso, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque a gente tem Jesus, a gente conhece Jesus, e a gente está preocupado com outras coisas, a gente está buscando outras coisas. Outro sinal, quarto sinal, vou falar só assim: a palavra está sendo desprezada. Joel 1,17. As sementes estão murchas debaixo dos torrões de terra, os celeiros estão em ruínas, os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Aqui trazendo o alimento, né? Os celeiros estão em ruínas. E a gente vê mesmo a palavra de Deus sendo desprezada, a verdade sendo rejeitada. As pessoas preferem ouvir outras coisas. Lá em 2 Timóteo isso é muito claro. Como que é os dias de hoje, 2 Timóteo 4:3. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntando mestres para si mesmo, eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. As pessoas hoje estão preferindo fábulas, mitos, palavras docinhas que vêm para acalentar. Olha, Deus, Ele não tem só salvação para você, já diminui a salvação. Ele tem muito mais, Ele tem riquezas, Ele tem prosperidade, Ele tem bênção. E a pessoa não quer ouvir. Você tem que morrer, você tem que, às vezes nós vamos ser rejeitados, desprezados. Nosso mestre foi achincalhado, cuspido, quanto mais nós. Às vezes as pessoas não querem mais ouvir isso. E hoje em dia a gente vê isso assim, muito, muito claro. A gente tem o YouTube, né? Então eu vou lá, vou separar aqui só os pregadores que falam aqui, maciando meu ego. Eu quero isso. E as pessoas vão selecionando mesmo mestres para si, de acordo com o meu interesse. Aquela igreja prega uns negócios que não é do meu interesse, não. Aquele pastor prega um negócio que não é do meu interesse. Então eu vou selecionando aqui só o que fala as coisas que eu me interesso. É isso que tem que ser. Isso é um sinal assim claríssimo que nós estamos mesmo no tempo do fim. E o último sinal: toda a criação geme. Joel 1:18. Joel 1:18. Como está mugindo o gado, as manadas andam agitadas, porque não tem pasto, até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. E a gente vê a criação também gemendo, sendo castigada, catástrofes climáticas, a pandemia também, né? Tanta coisa diferente, né, acontecendo no nosso mundo. E até os animais, até a criação, ela aguarda alguma coisa, o tempo do fim. E a gente vai ler lá em Romanos 8:19. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar o que seus filhos realmente são, pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém existe essa esperança, presta atenção, um dia o próprio universo ficará livre do poder destruidor que mantém escravo e tomará parte da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. Então a gente vê novamente, né? O universo, a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. O que o universo está gemendo? O que está acontecendo com o mundo, com a criação de Deus? Está sendo corrompida, contaminada pelo pecado, dia após dia, dia após dia. E eles aguardam, gemendo como mulher em trabalho de parto, a Bíblia fala, a manifestação dos filhos de Deus. O que eles realmente são, o que nós realmente somos. Nós somos uma igreja, uma geração viva que tem que levar a vida sobre essa terra. Nós que temos que profetizar a vida sobre os ossos secos. É nós que carregamos essa esperança, nós que carregamos a presença de Jesus. Mas e aí, nós estamos dormindo ou estamos acordados? Será que a gente está atento que nós estamos no tempo do fim? Nós não temos tanto tempo assim. Será que a gente está dormindo até hoje? Deus nos chama para a gente despertar. Deus quer fazer de nós essa geração viva, para levar a vida nesse mundo que jaz no maligno. A Bíblia fala isso, que o mundo jaz no maligno. Ou seja, ele já está condenado, cada vez mais indo para a morte mesmo.
mas é nós que carregamos a vida. Senão não era para a gente estar aqui. A gente já podia ter subido para o céu. Se fosse só a salvação que importasse, né? A gente podia aceitar Jesus e já ser arrebatado logo, já morrer logo. Mas Deus quer a gente aqui para levar a vida lá fora, levar a vida para as pessoas que estão precisando, para esse mundo que está cada dia mais caído. E Joel 2,19 fala: o Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Deus, Ele quer nos encher de esperança, de um vinho novo. Essa geração viva é para nos dar esse vinho novo. Deus nos chamou aqui para nos dar essa nova alegria, esse novo ânimo, para resgatar aquilo que o inimigo talvez te roubou, ou aquilo que a pandemia te roubou. Talvez você ficou tão desanimado em casa, você perdeu a esperança, você perdeu as forças. Deus tem vinho novo para nós. Nesses últimos dias vai vir vinho novo para nós. A gente precisa crer nisso, em nome de Jesus. Então renove as esperanças em Deus. Volte para Deus, volte para o seu quarto, volte a buscar a Deus, para que Ele possa ministrar o nosso coração, o que Ele quer de nós nos dias de hoje, nos dias do fim. Joel 2:28. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Amém? No tempo do fim, Deus prometeu que derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Ele vai trazer revestimento de poder, revestimento do Espírito Santo. Eu queria que a gente declarasse o que está em Ezequiel 37:9. É um pouquinho antes do texto que a gente leu. Ezequiel 37:9. A partir do vem ali, ó. Que todo mundo leia comigo. Se quiser ler ali para ficar igualzinho. 1, 2, 3 e... venha destes 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Continuando o texto: profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, se puseram de pé. Era um exército enorme. Amém? Deus está levantando um exército enorme de pessoas que não se conformam com esse mundo, que não estão conformadas com a situação nossa. Às vezes mesmo, eu não me conformo em estar desapercebido, em estar vivendo minha própria vida, em estar longe do que Deus tem para mim. Em nome de Jesus, profetizamos aqui agora, declaramos vida, vida sobre a igreja, vida sobre esse mundo mal, vida sobre esse mundo caído. E o dia está próximo. Joel 1,15. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. O dia está próximo. Nós não temos tanto tempo assim igual a gente acha que tem às vezes, né? E a gente precisa de estar atentos, despertos. E eu queria trazer 3 atitudes para a gente se despertar. A primeira, Joel 2:12. Assim, agora mesmo diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Então o livro de Joel, ele traz, mostrando para a gente que a gente está mesmo nos dias do fim. Ele nos enche de esperança, de saber que o Espírito Santo vai ser derramado sobre nós. E ele nos dá ainda algumas dicas do que a gente tem que fazer nesses dias, para a gente acordar, para a gente despertar. Se converter de todo o coração. Primeira atitude que a gente precisa tomar. A gente precisa se converter de verdade para Deus. Porque lá em Mateus 6:24 fala: ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de aborrecer um e amar a outro, ou se devotará a um e desprezará a outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então as pessoas que acham que eu estou servindo a Deus, mas também vou lá para o mundo, eu estou servindo a Deus, mas também ouço outras coisas, não quero ficar só ouvindo coisa de igreja e tal. Converta de verdade. Talvez seu coração está um pouquinho em Deus, mas talvez está até mais em ganhar dinheiro, em ter sucesso, em ter suas próprias realizações. Sirva a Deus de verdade. É tempo da gente se converter de verdade. O que Deus quer para mim? O que Deus quer mudar em mim? Sábado de manhã, minha mãe até pregou aqui, que Deus quer desconstruir a gente. É isso que Deus quer para nós, que a gente se converta a Ele, para Ele desconstruir a gente, para Ele quebrar aquilo que não é dele em nós.
aquilo que às vezes a gente acha que é dele, mas às vezes a religião colocou no nosso coração, às vezes nós mesmos, pelos nossos desejos, colocamos. A gente precisa, é tempo de se converter de todo o coração. Segunda atitude é Joel 2,12 fala, continuando o versículo: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns, com choro e com pranto. Então é tempo de jejuar, chorar e não se conformar, como eu já tenho dito aqui, né? A gente precisa não só converter nosso coração a Deus, mas também querer ouvir o que Ele está dizendo. Será qual que é a reação de Jesus vendo essas coisas que a gente vê no mundo? Às vezes a gente está tão desapercebido, dormindo, que a gente, como eu falei, né, vê essas notícias e não choca a gente, não acontece nada. Será que Jesus também vê essas notícias, vê o que está acontecendo no mundo e não sente nada? Jesus chora, Jesus deseja trazer justiça, e a gente precisa clamar por isso. Traga a sua justiça, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, porque eles serão fartos. A gente precisa chorar, porque Jesus está chorando, Jesus está convocando a gente para chorar, para jejuar, para nos humilhar mesmo diante de Deus, convertendo nosso coração a Ele, porque esse mundo ainda tem esperança, porque a igreja do Senhor ainda está aqui nessa terra, uma geração viva, que pode levar essa esperança para esse mundo mau. Então, precisamos jejuar, chorar. Joel 2,17 fala os sacerdotes, o que eles precisam fazer, ó. Os sacerdotes que ministram perante o Senhor, chorem entre o pórtico do templo e o altar, dizendo: poupa teu povo, Senhor, não faça da tua herança motivo de zombaria, de piada entre as nações. Por que se haveriam de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? É tempo da gente interceder pela igreja de Deus também. Deus não deixa a igreja continuar dormindo. É tempo de chorar, clamando pela igreja de Deus, orar, interceder pelos aqueles que estão fazendo a obra, sendo perseguidos, sendo atribulados, talvez longe de nós ou até perto. Mas é tempo de a gente chorar, interceder. Nós somos os sacerdotes de Deus nessa terra, e a gente precisa chorar, jejuar, interceder. E a terceira atitude que Joel traz para nós é Joel 2,13: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. É tempo, terceira atitude, é tempo da gente abandonar a religião de uma vez por todas, e não rasgar as nossas vestes, né? É isso que simboliza, né? As pessoas, quando rasgavam as vestes, era para, no fundo as pessoas estavam tudo vendo e tal. E muitas vezes a gente quer fazer algo para aparecer, para as pessoas nos verem, né? Eu chorar, buscar a Deus, interceder no meu quarto, talvez ninguém vai ver, né? Então, às vezes a gente está tão cheio de religião que a gente não quer fazer as coisas assim só para Deus. E Deus está convidando nesses últimos tempos a gente se rasgar diante dEle, e não preocupar com as pessoas, não querer aparecer para as pessoas, e não ficar preso na religião. Lá em Lucas 10:42, texto conhecidíssimo, respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não será tirada. E às vezes nós, como igreja, estamos dormindo na religião, igual Marta, preocupados em dar a Deus uma coisa assim que vai, não, eu vou surpreender a Deus nesse momento. Eu tenho ouvido muitas pessoas falar, né? E é isso mesmo. Deus não surpreende nem com o nosso pecado. Deus nunca vai se surpreender com o nosso pecado, mas Ele também não vai se surpreender com a nossa adoração, com a nossa devoção, porque Ele é todo poderoso, Ele é santo, Ele é criador, Ele é eterno. Mas Ele quer de nós o quê? Que a gente simplesmente receba o que Ele tem a oferecer. O que Deus tem a oferecer? Casa? Dinheiro? Não. O que Deus tem para oferecer, Ele já ofereceu, que é Jesus. E Jesus mesmo, Ele se oferece a nós, a todo cansado, a todo atribulado. E às vezes a gente está ali fazendo tanta coisa, preocupado com um monte de coisa que Deus nem pediu para a gente fazer. E a gente não é como Maria, não escolhemos a melhor parte. Nós estamos às vezes na presença de Jesus, mas não buscamos Jesus. Às vezes a gente está buscando o que Ele pode dar para nós, o que Ele pode tirar de nós.
as bênçãos que Ele pode nos dar, mas assim como Maria, que a gente busque a melhor parte, em nome de Jesus. E para terminar, louvor pode subir. Para terminar, queria compartilhar um trecho de uma música, chama Ele é, dos Arrais. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração. Cristo, pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido na cruz, para todo cansado, o que Cristo oferece, Ele é. Infelizmente, gente, eu estava até conversando isso com a Bia, às vezes a gente vê pessoas que a gente gosta, amigos nossos na igreja, e a gente fica olhando e a gente percebe que eles às vezes gostam da igreja, gostam da amizade, gostam da companhia, mas eu estou falando um exemplo de amigos assim, mas infelizmente muitas pessoas ficam na igreja muito tempo e não entendem o que a gente está fazendo aqui. As pessoas não têm um encontro com Jesus. Jesus, o que Ele veio para oferecer? Ele mesmo. Ele é o pão que alimenta quem está faminto. Ele é o vinho que foi esmagado, que foi quebrado, para que a gente tivesse vida. Ele foi moído para que nós tivéssemos alegria. O que Cristo oferece é Ele mesmo. Não fica buscando de Jesus coisas. Busca o próprio Jesus. Se você está nessa situação de estou indo na igreja, mas não estou entendendo nada, é Jesus, é tudo sobre Jesus. É Ele mesmo que a gente tem que buscar. É isso que importa, é isso que Maria escolheu. É essa parte que uma geração viva escolhe. A gente vai estar desperto mesmo do sono quando a gente estiver buscando Jesus de todo o nosso coração. Quando Jesus for a coisa mais importante para nós. Quando a gente começar a ser confrontado por Ele mesmo, porque Ele vai estar ali gerando a própria vida dele em nós. Quando o Espírito Santo estiver com tanta liberdade dentro do nosso coração, que a gente vai sentir nojo do pecado, a gente vai querer fugir do pecado, a gente não vai se conformar com o pecado, com o mundo, e a gente vai cada dia mais se tornar parecido com Jesus. O mundo está caído, o mundo está destruído, e não é uma igreja cheia de capacidade, cheia de conhecimento, que vai mudar esse mundo, não. É uma igreja que se parece com Jesus, que é corpo de Cristo, que não leva a própria mensagem para o mundo, mas que leva a mensagem de Jesus, que dá exemplo, que é como Jesus. As pessoas, o mundo está precisando de Jesus. O mundo não está precisando de palavras bonitinhas. Isso vai passar. Aí hashtag vai passar. O mundo está precisando disso, o mundo está precisando de Jesus. O mundo está precisando da presença de Jesus, e nós também. Vamos ficar de pé? Se você